tudo bem? Eu me chamo Daniele, sou terapeuta holística e hoje eu vim conversar com vocês sobre autoconhecimento e prosperidade. É muito importante a gente compreender que quando a gente fala de um processo de cura, a gente precisa entender que todos os processos que vieram antes de nós estão gravados no nosso DNA. Então, para ter uma ideia, a constelação familiar acredita que é importante 7 gerações para que conteúdos traumáticos sejam limpos, que sejam liberados, né, do nosso campo. Então, quando a gente fala do tratamento e da cura de pessoas pretas, a gente precisa entender que existe uma questão social muito importante que precisa ser avaliada e olhada também quando a gente fala do processo de autocuidado e de cura, né? Então, por exemplo, existe já o fato de que temos um histórico de muita escassez, né? Nós, pessoas pretas, viemos de uma história muito complexa, principalmente aqui no Brasil, com processo escravagista, enfim. E existe também uma questão que é muito importante de ser observada, que é a relação com os nossos pais. A nossa primeira infância, ela é muito marcante nos nossos processos. Então, se, por exemplo, eu tive a ausência de um dos genitores, do pai, da mãe, se na minha infância eu passei por processos de escassez, se os meus pais acreditam que o necessário é ter só um pouquinho, né, só o necessário para sobreviver, se eu tenho crenças, né, de que o dinheiro é ruim, de que ser rico é ser corrupto, né? Todos esses processos, eles vão fazer o que? Eles vão inviabilizar a manifestação de prosperidade. Eu tenho visto uma série de processos, né? Inclusive, já participei de alguns e de todas as áreas, né? De áreas totalmente diferentes, e todos esses processos que vêm sendo trabalhados nos últimos tempos têm uma base muito comum, que é o quê? O processo de autoconhecimento. Então, para tudo que a gente vai fazer hoje, é muito importante que a gente se conheça, né? E quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de que você ter dinheiro e você ter alegria, felicidade. Tem muita gente que tem muito dinheiro e que não consegue ter a felicidade de tomar um sorvete com o filho, de descansar, de relaxar. E ao mesmo tempo tem pessoas que têm um valor mediano e que conseguem fazer o melhor com aquele valor. Então a riqueza, ela não está estritamente ligada à quantidade de dinheiro que você tem, mas sim a quantidade de alegria, de realização, de plenitude você encontra, né? Você consegue manifestar através desse dinheiro. Então tem uma série de questões que são importantes ser vistas, né? Ser olhadas, para que a gente consiga manifestar, porque quando a gente fala de prosperidade, tem uma série de vídeos também, várias pessoas falando sobre a questão da lei da atração, porque eu quero, porque eu desejo, porque eu já estou acreditando que eu tenho. Mas quando a gente fala da lei da atração, o universo ele vai entender energia, como você se sente e o que você manifesta a partir dos seus pensamentos. Então, se lá no fundo eu não acredito que eu mereço, porque de repente lá na infância, né, eu não tive esse merecimento, essa sensação de merecimento, ou se tudo que eu recebi era através, por exemplo, de se você passar se você passar de série, né, se você fizer determinada coisa, você recebe, né? Então, se em algum momento esse merecimento ele foi abalado na minha infância, isso também pode ser um processo que precisa ser olhado e ser trabalhado. Então, é muito importante que a gente olhe para todos esses processos mais profundos, né, para que a gente consiga manifestar, porque eu vou manifestar aquilo que eu sinto que eu mereço. Eu posso ficar 30 dias, um ano, visualizando
pensando, se eu não acreditar lá no meu íntimo, se eu não liberar dentro de mim todos os processos e limitações internas, eu nunca vou manifestar aquilo que eu desejo. Então, por que para algumas pessoas é mais fácil a manifestação e para outras é um pouco mais difícil? Porque isso parte de dentro. Para que eu consiga manifestar no externo, é preciso que tenha uma ressonância daquilo que eu acredito ter a capacidade de receber e daquilo que eu vou atrair, né? Então, todos esses processos, eles são muito sensíveis, e para que a gente consiga ver isso, é importante que a gente tenha um acompanhamento, né? Por quê? Porque geralmente, mesmo que eu tenha todo o conhecimento, mesmo que eu tenha que eu saiba de tudo, né? Então eu sei todos os caminhos, eu tô dentro de mim. E uma pessoa que está fora, ela vai conseguir me olhar de uma forma que não vai ter, por exemplo, auto-boicote. Então, às vezes, a questão da pessoa não conseguir manifestar tem uma ligação com auto-boicote, com questões inconscientes que precisam ser trabalhadas, né? Então, a gente não é só essa mente consciente, a gente é uma série de outros elementos que eu já falei nos outros vídeos, né? Tem o consciente, subconsciente. Então, é importante que a gente perceba isso. E quando a gente tem um acompanhamento de um profissional que sabe exatamente como manejar todo esse processo, fica mais fácil, né? E aí a gente consegue entender, olha, como que eu posso manifestar? Uma outra coisa muito importante que eu percebo com alguns clientes que eu tenho, né, é que geralmente as pessoas não conseguem direcionar um investimento para o autocuidado, um investimento em si mesmo, né, em se cuidar, em se tratar. Essa questão do autoconhecimento é uma questão que não existe uma educação para isso, principalmente para nós, pessoas pretas, né? Que já somos colocados nesse lugar de fortes, de que a gente aguenta tudo. Então, eu acredito que é muito importante que a gente tenha essa consciência de que, primeiro, a gente precisa se conhecer, saber realmente quem nós somos. Então, na minha página terapêutica, eu ofereço vários serviços, mapa kármico, mapa astrológico, tarot terapêutico. Para quê? Para que você consiga se conhecer de uma forma global, e a partir do momento que você se conhece de uma forma global, você vai conseguir manejar esses processos, olhar para eles de uma forma que você consiga resolver, né? E aí, dentro desse processo da astrologia kármica, eu também trabalho com astrologia alquímica. E o que é astrologia alquímica? É justamente o olhar que a gente pode ter para os bloqueios que o mapa traz. Então, dentro da alquimia, a gente entende que existe o DNA volátil e o DNA fixo. Então, algumas coisas na nossa vida, elas vão ser muito mais difíceis de transformar e outras mais fáceis. Existem alguns desafios que a gente vai precisar lidar com eles a vida inteira. E aí, a grande coisa é que quando você se conhece, quando você se percebe, você já sabe que isso está vindo de dentro de você e você começa a reconhecer e vai fortalecendo essa musculatura emocional para que esses desafios fiquem cada vez mais fáceis de serem resolvidos. Então, a astrologia alquímica, ela tem justamente esse papel. Então, por exemplo, digamos que a gente está lá numa consulta e aí eu vou ver no seu mapa que você tem um bloqueio lá na casa 2, que é a casa dos valores. Então, a gente consegue fazer um trabalho com alquimia floral para conseguir resolver esses bloqueios, tá? Então, é muito importante que, se você sente, né, a gente está vivenciando um momento de muito desafio financeiro. Inclusive, hoje eu fiz um post na minha página falando sobre a necessidade da gente se apoiar, de investir em empreendedores e empreendedoras pretas, né? Porque a gente precisa também fazer o nosso dinheiro rodar. Essa coisa do Black Money é muito importante. E eu acho que é isso, acho que é importante que a gente consiga encontrar pessoas com as quais a gente possa trocar e pessoas com as quais a gente possa
confiar também o nosso processo, né? Então, eu acho que é isso, acho que é importante a gente ter essa compreensão de que existem sim questões sociais que nos bloqueiam, né? E também é importante a gente compreender que socialmente falando, o nosso sucesso de pessoas pretas não é muito bem-vindo, né, na sociedade. E é importante também que a gente crie essa resiliência, porque o meu trabalho ele tem sim, né, um viés espiritual, mas também não é possível não olhar para todas as questões sociais que nos adoecem também e que muitas vezes colocam uma série de bloqueios e limitações que não permitem que a gente avance. Então, quando a gente expande a nossa consciência, quando a gente consegue compreender que somos feitos, né, de todos esses elementos, a gente consegue perceber o quanto que é importante que a gente se cuide, que a gente se acolha, que a gente busque ajuda, tá bom? Então, eu tô aqui à disposição. Se vocês quiserem saber mais sobre os conteúdos que eu ofereço aqui, é só ir lá no meu Instagram. E aproveita, se você tá aqui, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar com ele. Se inscreve aqui no canal e curte e compartilha com a maior quantidade de pessoas para que a gente consiga se fortalecer todos juntos. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Um super beijo e até já!